Em 28 de novembro de 1980, na região de Todmorden, cidadezinha situada no condado de West Yorkshire, no noroeste da Inglaterra. Segundo Alan, um respeitado policial britânico, hoje aposentado, que naquele dia, nas primeiras horas da chuvosa manhã, estava atendendo a um chamado envolvendo o desaparecimento de um pequeno rebanho de bovinos. Enquanto buscava pelos animais, o policial avistou um grande veículo na estrada vindo em sua direção. Em um primeiro momento, Alan pensou que se tratava de um ônibus transportando trabalhadores até a cidadezinha. Entretanto, ao se aproximar mais do veículo, ele percebeu que se tratava de algo muito estranho. O veículo que ele pensou ser um ônibus era na verdade um objeto que flutuava a cerca de 1,5 metros do solo. Assustado, o policial tentou pedir reforços pelo rádio, mas descobriu que o aparelho estava completamente mudo. Nesse momento, ele decidiu tomar notas do que estava testemunhando e fez um desenho do tal objeto. Alan descreveu em seu bloco de notas que a nave media pouco mais de 4 metros de altura e cerca de 6 metros de largura, apresentando forma ovalada e parecia estar girando sobre o próprio eixo no sentido anti-horário em grande velocidade, fazendo com que a vegetação da estrada se agitasse com o movimento. Enquanto fazia as anotações do ocorrido, Alan contou que percebeu um forte clarão, e depois disso, a última coisa que ele se recordava era de voltar a si em vários quilômetros do local do ocorrido, e ter sofrido um lapso de tempo de 15 minutos. O policial chegou a retornar até o local onde ele havia visto o objeto, mas só encontrou um enorme círculo seco no pavimento, enquanto o resto da estrada se encontrava molhada. Não havendo vestígios da suposta nave, Alan voltou à base policial, não contando nada a ninguém sobre a sua experiência, por medo de ser ridicularizado pelos colegas. Naquele dia mais tarde, o policial descobriu que outras testemunhas, incluindo oficiais de outra base, que patrulhavam uma região próxima dali, que também havia relatado ter visto um objeto voador não identificado na área. Até sessões de hipnose, Alan foi submetido para tentar descobrir o que realmente havia acontecido durante os 15 minutos do lapso temporal. Foi então que informações mais estranhas foram descobertas. Segundo ele, a bateria do carro, o rádio e o fone de comunicação morreram um pouco antes do clarão. Em seguida, Alan se lembrou de estar em uma sala, na presença de um enorme cão e de um homem barbado que se comunicava através de telepatia. Segundo o policial, esse sujeito se chamava Yosef e estava acompanhado por uma porção de criaturas robóticas com cabeças que pareciam lâmpadas, e o grupo tentou conduzi-lo até uma espécie de maca. Depois de descobrir que não era a única testemunha do avistamento, Alan tomou coragem e decidiu apresentar um relatório oficial sobre o incidente. Porém, o documento acabou vazando por um jornal local, ganhando grande repercussão. Uma investigação foi iniciada, adquirindo novos detalhes, como o fato do oficial não ter memória de todo o ocorrido e suas botas terem sofrido danos nas solas, indicando que ele supostamente poderia ter sido arrastado no asfalto da estrada. Aparentemente, não conseguindo lembrar de todos os pormenores de sua experiência, mas não qualificou o incidente como traumático, nem descreveu ter passado por experimentos médicos desagradáveis, de costumes em relatos de abduções. Mas para Alan, o que ele testemunhou foi real, e uma investigação psicológica conduzida pelo Departamento de Polícia conclui que ele não sofria de problemas mentais. Durante as investigações, o policial revelou que havia passado por experiências bem estranhas no passado. Segundo Alan, ele se lembrava de ver uma esfera de luz em seu quarto quando era criança. E anos mais tarde, quando já era adolescente, ele via uma figura fantasmagórica enquanto levava uma namorada para casa. Nessa ocasião, ele também sofreu um lapso de tempo de aproximadamente 2 horas. Alan Godfrey. Será que a experiência dele foi real?
ou pode ter sido causado por falta de sono ou cansaço, e que supostamente ele tinha sonhado seu encontro com os seres. Mas vale destacar que a região na qual o oficial afirma ter sido abduzido era famosa por conta dos diversos relatos de avistamentos, e que a polícia chegou a investigar diversas ocorrências na área. Será que ele foi vítima de um truque de sua própria mente, se tornando protagonista de um dos primeiros casos de abdução alienígena no Reino Unido? Mas e você? O que acha? Continue conosco e até a próxima.